Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico. Canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje nós iremos falar mais uma vez do clássico dos milhões, Vasco e Flamengo. Agora nós vamos falar sobre o que aconteceu. No primeiro vídeo nós falamos do que poderia acontecer, que era o pré-jogo, e agora já terminou a partida, nós vamos falar do que realmente aconteceu. Pois bem, vamos iniciar falando sobre o Vasco. O Vasco que nos 3 últimos jogos contra o Flamengo, eu percebi que nós só conseguimos jogar um tempo contra o Flamengo. Primeira partida ainda válida pelo campeonato, pela 10ª rodada do campeonato carioca. Nós jogamos ali o jogo um dia de domingo, foi até quando eu iniciei as gravações desses vídeos. Eu vi que o Vasco não jogou bem o primeiro tempo. Jogou um primeiro tempo muito abaixo do que deveria apresentar naquele jogo. E no segundo tempo, o Vasco jogou bem. Empatou o jogo logo no início do jogo. Poderia ter revertido o placar, ou seja, poderia ter virado o placar, mas não aconteceu. Acabou tendo aquele gol polêmico, né? E o Flamengo venceu o jogo por 3-1. Na verdade, não foi um gol polêmico, foi um lance polêmico. Aquela bola de mão que o juiz não deu, nem chamaram o VAR, enfim, aquela confusão que teve, que eu achei que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem naquele primeiro jogo. Tudo bem, terminou a primeira fase, o Vasco na semana seguinte jogou contra o Resende e ganhou de 3-0. Depois voltou na quarta-feira da semana passada para jogar contra o Flamengo, o primeiro jogo da semifinal, e aconteceu aquele catastrófico primeiro tempo, em que o Vasco não passou do meio de campo. Eu achei que o Vasco deveria entrar com 4 meio de campos, principalmente com o Yuri Lara, o Zé Gabriel, o Juninho e o Nenê. Não aconteceu, né? Aconteceu aquele caso da estratégia do Zé Ricardo com o Everton, que não deu em nada e o time não passou do meio de campo. O Vasco volta para o segundo tempo, joga bem, chuta 10 bolas no gol, poderia até ter saído com resultado melhor do que 1-0 para o Flamengo. Eu acredito que naquele jogo o Vasco, no mínimo, poderia ter empatado aquele jogo pelo que apresentou no segundo tempo, mas não conseguiu. A vitória ficou com o Flamengo, que já tinha a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, e aí venceu aquele jogo na quarta-feira de 1-0 e já trouxe uma vantagem maior para esse jogo de hoje no domingo. Eu comentei no pré-jogo que para o Vasco ganhar do Flamengo seria necessário que jogasse como jogou o segundo tempo daquele jogo de quarta-feira. Pois bem, não veio com a equipe que eu esperava novamente. Não botou novamente o Yuri Lara nesse jogo. Veio com um time 4-4-2. Quando o Flamengo estava de posse de bola, o Vasco era um 4-4-2. Quando o Vasco tinha posse de bola, se transformava num 4-3-3. Pelo menos uma formação melhor, porque o Figueiredo ele não estava totalmente plantado no ataque. Ele estava saindo do meio de campo e chegando quando o Vasco estava com a bola. E quando o Vasco estava sem a bola, ele fechava o meio de campo. Ele estava fazendo ali uma função de terceiro jogador de meio de campo, outra hora quarto jogador de meio de campo. Enfim, estava revezando ali com o Nenê essa posição de terceiro e quarto jogador de meio de campo. Pelo menos o meio de campo não ficou tão aberto como naquele primeiro jogo, que o Vasco jogou num 4-3-3, mas não dessa forma. O menino, o Everton, estava lá espetado na direita, não voltava para auxiliar no meio de campo. Hoje não. O Figueiredo, que eu tinha quase certeza que ele ia entrar jogando, porque quando ele entrou no segundo tempo, ele entrou muito bem, só que eu achava que o esquema seria outro.
Eu ainda achava que o Vasco ia jogar num 4-4-2 sem mudança. Jogando com 4 meio de campo, 4 zagueiros, claro que os laterais são zagueiros, e 2 atacantes. Eu acreditava que seria o Figueiredo ali no lugar do Raniel e o Peck também, esses dois no ataque. Mas não foi, mas pelo menos era um 4-4-2 e ao mesmo tempo um 4-3-3. Não era um 4-3-3 sempre, nem um 4-4-2 sempre. Havia uma mudança de acordo com a posse da bola. Pois bem, no segundo bloco nós comentaremos mais sobre isso. Pois bem, só que é assim, o Vasco, como eu comentei nos primeiros jogos, ele jogou bem o segundo tempo. Hoje foi diferente. O Vasco hoje jogou um primeiro tempo maravilhoso, né? Jogou bem de igual para igual para o Flamengo. Chegou um momento que teve mais posse de bola que o Flamengo. E no segundo tempo, antes de tomar o gol, o Vasco já não estava bem. Eu, na verdade, acho que o Vasco começou a decair o seu futebol no momento que o Léo Matos não aguentou mais jogar. Quando o Léo Matos saiu contundido, eu já percebi que o Vasco não era mais o mesmo time. O Vasco já começou a jogar diferente. O Flamengo aí já começou a dominar mais o jogo. O Flamengo já começou a ter mais posse de jogo. Ou seja, posse da bola, já ter mais tempo de bola do que o próprio Vasco, né? E cresceu no jogo. A partir do momento que o Léo Matos saiu. Claro que o jogo no primeiro tempo eu achei que estava igual. De igual para igual, mesmo sabendo da superioridade técnica do Flamengo. Inclusive eu vi um comentário do Atirson, ex-jogador do Flamengo, que está sendo comentarista lá do canal onde eu estava assistindo o jogo, e eu vi ele falando uma coisa muito inteligente. Ele disse, rapaz, quando você tem um time que tira uma peça, e a peça de reposição que é colocada no lugar daquela que saiu, entra, e é praticamente a mesma coisa, isso é muito bom. Quando um time tem elenco, quando tem peça de reposição à altura daqueles que estão jogando. E esse é o time do Flamengo. Todo mundo sabe disso, né? Então, o Flamengo passou a dominar o jogo. Se o Flamengo não tira o pé do acelerador no segundo tempo, poderia ter feito mais gols. É que começou ali, né? Mas, digamos assim, administrar o jogo, tocar para aqui, tocar para acolá, e não atacou tanto, né? Depois que fez o primeiro gol. Porque o Vasco caiu de rendimento e aí o Flamengo já passou a dominar novamente o jogo, já tem mais posse de bola, enfim, o Flamengo já passou a ser melhor. E a gente sabe que a equipe do Flamengo, o Vasco poderia ganhar se impondo através da raça e da vontade. Porque tecnicamente falando a gente sabe, né? Da superioridade do Flamengo, do elenco que o Flamengo tem, as peças de reposições que o Flamengo tem, enfim, a gente sabe da grandeza do Flamengo. A gente é vascaíno, eu no meu caso sou vascaíno, mas eu tenho que admitir, gostaria de não admitir isso, mas temos que admitir. Temos que ser autênticos, temos que ser sinceros. O time do Flamengo é muito melhor tecnicamente. Então... Não entendi foi nada. Hoje a gente sabe que venceu o melhor. Que muitas das vezes isso não acontece, principalmente em clássico, né? Vence aquele que aproveita melhores oportunidades e quem joga com mais vontade. E hoje o Flamengo jogou melhor novamente, né? Ganhou o jogo, venceu o melhor. E a gente tem que reconhecer isso, a superioridade do Flamengo. É um time tecnicamente muito bom, inclusive é um dos melhores do Brasil, todo mundo sabe disso, né? O cara lá, o treinador do Flamengo, ele está encaixando o time, quando ele juntar as peças do quebra-cabeça, que tiver tudo ajustado ali, esse time vai dar trabalho. Porque o time é bom, o treinador também é bom. A torcida do Flamengo já está impaciente como a do Vasco. Só porque o Zé Ricardo não venceu as suas partidas contra o Flamengo, aí já tem gente aí querendo que o Zé Ricardo saia do Vasco. Mas eu não sou a favor disso, não. O Zé Ricardo é um bom treinador, não tem um time ainda. Inclusive, para nós agora só resta a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E eu sei que o Vasco vai contratar, inclusive um dos diretores da 777 Partners falou que esse seria o último jogo que o Vasco ia jogar em desvantagem com o Flamengo. Tanto tecnicamente como financeiramente. Então, porque vão investir no Vasco. Eu estou acreditando nisso,
todo torcedor vascaíno também está acreditando que o nosso Vasco vai voltar a ser o gigante da colina. Mas por enquanto nós temos que nos contentar com o Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Agora só o ano que vem vamos enfrentar o Flamengo de novo pelo Campeonato Carioca, possivelmente pelo Campeonato Brasileiro, né, da primeira divisão, que nós vamos subir esse ano com certeza. Podemos ainda enfrentar o Flamengo ano que vem pela Copa do Brasil, pode ser que chegue a, né, jogar em algumas fases aí, se enfrentar, enfim. Mas por enquanto acabou o confronto Vasco-Flamengo esse ano. Nós temos que nos contentar aí, preparar um time, contratar mais jogadores, como eu já falei, precisamos de no mínimo mais 5 jogadores. Eu, se fosse a diretoria do Vasco, contratava mais uns 6 jogadores hoje, 5 para jogar e um ali para comprar o elenco, para a gente poder ganhar a segunda divisão. E o ano que vem voltar a primeira, que é o local onde o Vasco, ou o lugar onde o Vasco nunca deveria ter saído, porque o Vasco é time de primeira divisão. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que estão me assistindo. Que Deus abençoe a todos e que vocês continuem me acompanhando, independente do time que vocês torcem. Eu gostaria de ter aqui um canal só de 100 mil ou 1 milhão de vascaínos inscritos e me acompanhando. Mas não é bem assim. Eu tenho muitos amigos que são flamenguistas, são tricolores, como eu já falei, torcem para outros times e querem me ajudar no canal e eu agradeço. Então Deus abençoe a todos e não esqueça que nós estamos aí promovendo um sorteio, que eu creio que logo nós vamos ter aí 1000 inscritos e vamos sortear essa camisa oficial para você, independente do time que você torça. Espero que seja um vascaíno que nem eu, porque aqui eu tenho mais de 12 camisas oficiais do Vasco. Tem delas que eu nunca usei, ainda estão ali na caixa que eu recebi do presente do meu irmão Roberto Cassiano, que é ele quem manda as camisas do Vasco para mim, tudo oficial. Tenho várias, eu não comprei nenhuma. Ele me deu aí umas 10 ou 12 e o meu filho Gabson Roberto me presenteou com mais 2. Obrigado, fiquem com Deus, uma boa noite, continue aí me acompanhando, continue compartilhando o vídeo e continuem dando like. Fiquem com Deus, uma boa noite, muito obrigado. E agora vamos só aguardar, né? Amanhã o jogo Fluminense-Botafogo, né? Outra semifinal, é o primeiro jogo da semifinal, ver como é que vai acontecer. No próximo domingo, nós vamos ver também quem é que vai ficar quem vai se classificar entre Fluminense e Botafogo para poder enfrentar o Flamengo na final do Campeonato Carioca. E nós vascaínos aqui vamos ficar uns dias sem gravar vídeos. Nós só vamos gravar vídeo agora quando tiver alguma novidade em relação ao Vasco, como por exemplo, contratação de jogadores. Vamos ver quem são os jogadores, fazer um comentário sobre a vida desses jogadores, quem é o jogador, como é que joga, qual time que vem, enfim. Aí vamos gravar para não ficar sem vídeo até começar o campeonato da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Um abraço, fiquem com Deus, uma boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau.